A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos estudar aqui sobre esse assunto. É ruim ser fariseu? Quem eram os fariseus, os saduceus, escribas? Aqui tem só um resumo rápido, aqui falando sobre os fariseus e saduceus. Eles eram conhecidos, no caso aqui os fariseus, eram conhecidos pela sua estrita adesão às leis, e tradições religiosas, enfatizando a importância da santidade pessoal e da retidão. Acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e demônios e na autoridade da tradição oral da lei escrita, da Torá. Os saduceus eram outro grupo e eles eram conservadores também, composto principalmente pela aristocracia e pela classe sacerdotal. Agora, ao contrário dos fariseus, eles rejeitavam a tradição oral, negavam a ressurreição e defendiam uma interpretação mais literal da Torá. Então, vendo essas informações sobre os fariseus e sobre os saduceus, com relação aos saduceus, eu discordo do que eles acreditavam, né? Eu sou mais concordante com o que o fariseu acreditava, que é a ressurreição dos mortos, existência de anjo e demônio, e aqui eles falam da autoridade da tradição oral da lei. Acredito que isso também tem a sua força, né? Então, não há mal nenhum nisso, na questão direta aqui dos fariseus. Então, por que essa visão tão ruim de ser fariseu? Vamos estudar um pouco se ser fariseu é realmente ruim. Religioso ou hipócrita? Aqui já é uma pergunta que a gente deve fazer ao que o texto está se referindo. O texto de Mateus 23, 14, 15 e 23, Jesus vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para converter alguém, né? E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, filhos do lago de fogo, aqui nesse caso, aqui é Guiena, 2 vezes mais do que vós. Aí ele continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então veja que aqui ele nem está citando muito os saduceus, né? Está falando aqui de escribas e fariseus, mas pode se incluir, né, nessa linha aqui os saduceus também. Mas o ponto importante a se tratar aqui é que Jesus está dizendo escribas e fariseus hipócritas. Ele não está condenando diretamente ser escriba e ser fariseu. Ele está condenando ser escriba e fariseu e hipócrita. É essa a grande diferença. Vamos ver mais para frente. Condutor é o que guia alguém a um lugar. E aí Jesus continua no seu discurso: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. O problema não está em ser um condutor. Condutor todos nós às vezes precisamos, né, em algum momento. É sempre bom ter alguém para nos conduzir, alguém que já conhece o caminho, né? Mas aqui Jesus está dizendo que é condutor cego. Esse é o problema, de ser cego e querer ser condutor. É essa a dificuldade, porque não tem condições, né, de você seguir alguém que é um condutor cego. Vai cair os dois num buraco, num abismo. Aqui nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre a profissão, digamos assim, ou o ministério do escriba, né?
Aqui, ó, Esdras, Jonatas e Baruque, eles eram escribas. Ser um escriba era uma posição de honra. Esdras 7:11 diz: esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Então já vemos aqui que o problema não está em ter a posição de escriba, né? Porque Esdras era sacerdote e escriba e não era hipócrita. Aqui 1 Crônicas 27:32 diz: e Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Raquimoni, estava com os filhos do rei. Veja aqui que é um elogio, né? Era um homem entendido e também escriba. Não tem nenhuma coisa que desabone a figura do Jonatas aqui. Não é Jonatas, filho de Saul, né? Era um Jonatas, tio de Davi. Jeremias 36:26 vai falar sobre Baruque. Diz: antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem a Baruque, o escriba, né? E a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. Veja que informação importante, né? Deus mesmo escondeu tanto a Jeremias quanto a Baruque, o escriba. Vejam que era importante não só para o povo, mas também para Deus. Porque Baruque era aquele que escrevia as profecias que Deus dava a Jeremias. Paulo era um fariseu, né? Ser fariseu, como lemos, né, era o que seguia a Torá e cria na ressurreição, anjo e espírito, demônio, essas coisas todas, né? Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui em Atos 23:6 e 8. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Veja que o apóstolo Paulo aqui está falando de uma certa forma com orgulho de ser fariseu, filho de fariseu, porque ele não estava sendo hipócrita. Aqui o apóstolo Paulo, já convertido, né? Ele aqui está agindo como um verdadeiro fariseu, um verdadeiro homem que acredita naquela conduta a qual ele pertence. E isso faz toda a diferença, porque a dificuldade é ser um fariseu hipócrita. Aqui, neste caso, o apóstolo Paulo não era este. O sábio Gamaliel era fariseu. Veja aqui, ó. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aqui é Atos 5, 34, 35 e pula para o 39. Aqui ele deu um conselho para que os fariseus não tocassem nos discípulos, porque ele falou que porventura, se eles fossem realmente de Deus, os fariseus estariam pecando contra Deus, tocando em homens de Deus. Um conselho sábio, né, e piedoso. E ele era um fariseu, né? Tem uma outra visão. Jesus condena a hipocrisia. Então aqui diz, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem.
É essa a grande dificuldade, é esse o grande problema. Está aqui em Mateus 23, 2 e 3. Então Jesus chamou os sacerdotes de hipócritas, porque eles fingiam ser religiosos, fingiam ser algo bom e não eram. Eles eram falsos naquilo que pretendiam ser. Ou seja, deveriam ser religiosos, verdadeiros, dizer e também fazer, mas eram falsos. Quando alguém finge ser uma pessoa que não é na fé, esse é um falso religioso, na verdade é um hipócrita, né? Mas quando pratica a sua fé, esse tal é um religioso. Porque ser religioso é fazer aquilo ao qual a sua religião aponta para fazer, e não fingir. É essa a diferença. Tem se anexado uma coisa à outra, quando na verdade são bem distintas entre si. Pois ser religioso é bom, ser hipócrita é que é ruim. O que Jesus condenou foi a hipocrisia deles e não a sua religiosidade. Jesus não condenou eles serem fariseus, mas condenou eles serem hipócritas, porque ser um fariseu era, de certa forma, uma coisa boa. Apontava para uma coisa boa, para se purificar, para se santificar, acreditavam na ressurreição, tudo o que é realmente verdadeiro. Porém, eles não agiam dessa forma. Jesus era um judeu religioso. Isso é interessante nós lermos a palavra do Senhor com esta ótica. Veja o que diz Lucas 2, 21. Foi circuncidado. Seus pais, tementes a Deus, o circuncidaram aos 8 dias de vida, como mandava a lei. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então veja que tudo na vida de Jesus, já aqui a partir do seu nascimento, com 8 dias de nascido, ele já se submeteu à lei, né? Os pais o levaram para ser circuncidado. Isso estava na lei, isso é uma prática religiosa. Agora vamos ver aqui Gênesis 17, 9 a 11. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então Deus determinou uma atitude religiosa, um ato religioso que deveria ser seguido por todas as gerações, que era a circuncisão, porque apontava, no final de tudo, para o próprio Cristo, né, de ter uma circuncisão no seu coração. Mas enquanto Cristo era menino, os pais cumpriram essa lei nele. Um descendente de Abraão, uma pessoa do povo judeu por nascimento, um judeu religioso, uma pessoa que acredita em Deus e segue as regras da lei de Moisés, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a lei do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Veja aqui que agora, no Novo Testamento, temos a lei do Espírito, aonde faz a circuncisão em nosso coração. É essa a diferença, que aí nós vamos cumprir a palavra do Senhor sem hipocrisia, porém com a nossa religiosidade, fazendo aquilo que a nossa religião indica para fazer, porque ela está de acordo com a palavra do Senhor, né? Ela estando de acordo com a palavra, nós cumprimos aquilo que Deus determinou através do Espírito Santo. Os pais terrenos de Jesus, Maria e José, eram judeus, descendentes de Abraão. Por isso Jesus era judeu por nascimento. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, 1. Jesus cumpriu a lei religiosamente. Ele fazia tudo que um judeu praticante fazia, um verdadeiro judeu. Então ele aprendeu as escrituras. Todas as crianças judias
aprendiam a ler e a obedecer às leis de Deus. Isso parece que até ali aos 12 anos de idade tem esse costume deles já terem que ter o conhecimento da Torá. Jesus atendia todas as festas religiosas instituídas por Deus, incluindo a Páscoa, que era uma celebração especial. Ou seja, Jesus cumpria as festas que Deus determinou que o povo cumprisse. Porque no final de tudo, essas festas apontam para algo maior, né? O próprio Jesus Cristo. Aqui em Marcos 14,16 diz: E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ainda criança, Jesus se destacou por seu conhecimento. Aqui em Lucas 2:46 diz: E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Veja aqui que está grifado, né? Segundo o costume. Costume é também algo religioso, né? Um costume religioso do dia da festa. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 19:47 diz: E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Veja que todos os dias, ou seja, religiosamente, ele ensinava no templo. Ia à sinagoga, Jesus ia à sinagoga. Aos sábados, Jesus adorava a Deus com outros judeus nas sinagogas, que eram parecidas com igrejas de hoje, né, modernas. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Lucas 4,16. Segundo o seu costume, entrou num dia de sábado. O costume religioso era cultuar num sábado. Então Jesus religiosamente fez isso. A falsa religiosidade. Aqui Colossenses 2, 20 e 23 diz assim: Considerando que morrestes com Cristo para tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesseis a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas. Então vejam aqui que Paulo está tratando da falsa religiosidade e não da religiosidade. Ele está deixando bem claro essa diferença. E ele continua: Estes regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Veja que ele está falando de aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, pretende ser, mas não é na prática, e falsa humildade. Aqui em 2 Timóteo ele ainda continua dizendo, versículo 5 do capítulo 3, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ou seja, pessoas que têm só uma aparência de religiosidade, uma aparência de piedade, uma aparência de coisas boas. Mas na hora que se precisa de demonstrar na realidade, de ser verdadeiro um religioso, um verdadeiro cristão, este nega a eficácia disso tudo. Então o apóstolo Paulo fala: destes, afasta-te. Aqui está falando de pessoas falsas dentro da casa do Senhor. Ele não está falando do mundo, está falando de pessoas que estão na casa do Senhor. Porém, ela tem uma aparência só de piedade. A verdadeira religiosidade. Significado de hipócrita: pessoa que finge sentir o que não sente. Quem demonstra uma opinião que não possui ou dissimula qualidades que não tem. Fingido, falso. Esse é o significado de alguém que é hipócrita. Agora, o significado de alguém que é religioso. Relativo à religião. Conforme à religião. Sentimentos religiosos. Que vive segundo as regras da religião. Escrupuloso.
piedoso, pontual no cumprimento dos deveres relativos a uma ordem monástica. Veja que não tem nada que desabone ser religioso. São coisas boas. A diferença é que deve ser realmente alguém que seja verdadeiro nisso. Aí Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27 é pontual nisso. Ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Claro, é em vão que ele está ali tentando cumprir uma religião, porque ele é falador, não refreia a sua língua, engana as pessoas e engana o seu próprio coração. Então ele não é um religioso, porque aqui abaixo no 27 o Tiago vai dizer: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então tem uma religião boa a se seguir. É um jeito bom, não é uma religião de instituições. Está se falando de uma vida de religioso, né? A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: fazer as coisas que a Bíblia nos impõe para fazer, né? Ela nos adverte a fazer, que é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas tribulações. Uma nova vida em Cristo. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então está nos ensinando tudo como devemos ser um verdadeiro cristão, um religioso naquilo que a sua religião diz para você ser. A nossa religião diz para que nós tenhamos uma palavra só. Se você disse sim, você vai lá e é sim mesmo. Não diz sim e depois faz o não. E se você disse não, é não mesmo. Senão você diz não e depois faz o sim. Não é correto. Então diz aqui Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema não está em ser um religioso, mas em ser um falso religioso, um hipócrita que finge algo que não é. É o que já estamos falando, né, ao longo desse estudo aqui. Deus nos chamou para sermos como Cristo. Então não é ruim ser um fariseu. Não é ruim ser um escriba. Não é ruim ser um religioso. É ruim ser um hipócrita. É ruim ser um fingido. É ruim ser um que não cumpre aquilo ao qual a sua religião, a sua Bíblia, que é a base de todo cristão, manda fazer. Porque o hipócrita, ou aquele que desfaz da sua religião, como diz aqui os textos, é aquele que não cumpre o que a palavra diz. Se ele cumpre o que a palavra diz, como a palavra diz, ele é um religioso. Ele é um cristão verdadeiro. E aí ele pode ser até um fariseu, ou ele pode ser um escriba, pode ser um condutor. Não há problema nisso. Porque indo um pouco mais além, não há problema em ser um policial, não há problema em ser um político, em ser um líder religioso, um pastor ou um padre. Há problema em ser essas profissões falsamente. Ser um policial corrupto, ser um político corrupto, que rouba os cofres públicos, ser um pastor ou um padre ou qualquer outro líder religioso que engana o seu povo. Isso sim é um problema. Porém, essas profissões são dignas para aquele que é digno nelas. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, comente aí. A paz a todos.